Bom dia, bem-vindos ao W Podcast. Hoje iremos abordar o assunto Sistema Tributário. O sistema tributário nada mais é do que a reunião de normas e princípios pertinentes ao direito tributário. Vamos aprofundar nesse assunto? W Podcast. Então, a aplicação de tributos é feita pelos governos, seja sobre a renda, sobre o consumo ou sobre o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas. Para a aplicação da norma tributária aos municípios, o fato concreto ele é pertinente, pois a compreensão da forma de aplicação de outras ciências influenciam e propiciam o ambiente que é necessário ao conhecimento do fato ocorrido em seu aspecto material. Os tributos federais são aqueles valores arrecadados pela União e que servem para pagar pelos custos com as necessidades públicas da população. Todas as despesas vão além da saúde, educação, segurança, a todos os outros serviços oferecidos pelo Estado. Por isso, para cumprir seu papel, o governo precisa de recursos financeiros. Já as contribuições são um meio de garantir o pagamento dessas atividades essenciais. Alguns dos federais, por exemplo, são o Programa de Integração Social, o PIS, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, e o Imposto sobre Operações de Crédito, o IOF. A aplicação de tributos é feita pelos governos, seja sobre a renda, sobre o consumo ou sobre o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas. Para a aplicação da norma tributária, os municípios, o fato concreto é pertinente, pois a compreensão da forma de aplicação de outras ciências influenciam e propiciam o ambiente que é necessário ao conhecimento do fato ocorrido em seu aspecto material. Então, os tributos federais podem ter diversas funções para as finanças de um país, Eles podem ser apenas uma fonte de arrecadação, mas também pode servir como uma intervenção na economia. Em alguns casos até ele possui mais de uma função. A arrecadação é o termo usado para designar a coleta dos valores relativos a tributos que deve ser pago ao Estado por pessoas naturais e jurídicas. Essa coleta é a principal fonte de receita do governo e é por meio desse recurso que os gastos públicos são pagos. A Receita Federal é o órgão responsável pela fiscalização da arrecadação dos tributos federais, que são de competência da União. Ele atua combatendo a sonegação, além de crimes relacionados como contrabando e descrédito de mercadorias. Os tipos de responsabilidade os romanos não faziam distinção entre os tais tipos de responsabilidade, pois estendia o ilícito como algo único. A responsabilidade penal é uma violação de forma jurídica de direitos públicos. A titularidade da ação processui pertence ao Estado, que por finalidade resguarda direitos indisponíveis. A sanção se apresenta mediante a privação de direitos e liberdades, como por exemplo a imputabilidade, que é os maiores de 18 anos que já respondem. Já a civil, ela tem o conceito relacionado não prejudica ao outro, que abrange a tomada de medidas para forçar alguém a reparar os danos causados. É importante destacar que existem leis determinando como a arrecadação deve ser feita e como os recursos arrecadados devem ser empregados. Por sua vez, os tribunais de contas do Poder Judiciário controlam o uso dos recursos e aplicam as sanções cabíveis quando as leis não são respeitadas. A contratual, ela tem razão em um contrato que vincula as partes, e já a extratual surge a partir do descumprimento de um dever ilegal. Tributos estaduais. O que é um imposto estadual? Impostos estaduais ou tributos estaduais são impostos arrecadados que pertencem às unidades da federação, ou seja, estados e Distrito Federal. Os tributos dessa categoria são regulamentados pelos governos estaduais, de modo que também fica a cargo dos estados definir como e em quais áreas esses recursos serão aplicados. Os tributos municipais correspondem aos tributos cobrados pelo município no Brasil. Os tributos ou impostos municipais são de ordem do município, que é destinado à manutenção da administração pública local, serviços, investimento e manutenção de locais. Portanto, ele é destinado para escolas municipais, unidade de pronto atendimento e entre outros. Eles são responsáveis por cerca de 5,5% da arrecadação total do país, que são eles: o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis.
Os tributos estaduais são Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, Imposto sobre transmissão, causa, mortes e doação, e Imposto sobre a propriedade de veículos automotores, também conhecido como IPVA. Por exemplo, o IPVA é um imposto estadual pago anualmente pelo proprietário de todo e qualquer veículo automotor, ao qual seja exigido o emplacamento. W Podcast.